Dória, você se considera um liberal? Um liberal. Hoje um liberal social, porque essa é outra lição que eu aprendi. Defina o que seria esse eu ia liberal perguntar social. o que seria um liberal Não, social. porque toda a minha formação foi uma formação liberal, e eu sempre acreditei nisso. Mas depois que eu vim para a vida pública, eu descobri a profundidade do que é a pobreza, do que é a miséria, do que é a dificuldade. Mesmo na campanha de 2016, eu não tinha essa ideia na plenitude. Depois que eu entrei na política, eu visualizei o que é a pobreza, o que é não ter nada. E o não ter nada significa que você pode e deve ser um liberal. Não há contraponto nisso. Porque um liberal é aquele que acredita que o privado pode ocupar a posição daquilo que o público não precisa fazer. O público deve estar predominantemente atuando em saúde, em educação, em habitação social, em segurança pública, em proteção social, em proteção ambiental. Essas são as áreas primordiais onde o setor público tem que estar presente. Nós aqui eliminamos 5 estatais, diminuímos o tamanho do Estado de São Paulo na área pública para garantir recursos para fazer políticas sociais. E políticas sociais são necessárias, são fundamentais. Se você não tiver um braço para alcançar essas pessoas que precisam de comida no prato, que precisam de proteção, que precisam de assistência, que precisam de saúde, elas morrem, Bruno. Morrem. O Brasil ainda é um país pobre e ficou mais pobre, lamentavelmente, nos últimos anos, piorou. E eu não quero ver o Brasil dependente de populistas e mentirosos como Lula para dizer que eu sou o salvador. Há alternativas para isso. No liberalismo, mas no liberalismo social, onde o Estado tem que cumprir esse papel de ajudar a proteção dessas pessoas mais vulneráveis, com alimentação, com habitação, com a proteção social, com a proteção da saúde pública através do Sistema Único de Saúde e trazer capital, como nós fizemos aqui em São Paulo. Abrimos escritórios internacionais, cada escritório nosso hoje em Dubai, em Xangai, em Munique para a União Europeia, Xangai para a China, Dubai para o Oriente Médio, Nova York para os Estados Unidos, México e Canadá, todos eles 70% financiados pelo setor privado. Nós trouxemos para o Brasil 215 bilhões de reais de investimentos para São Paulo. Para São Paulo. Aqui em áreas de óleo e gás, fábricas de papel e celulose, indústria de alimentos, indústria de bebidas, indústria de produtos de higiene e limpeza, tecnologia, inovação, mostrando a vantagem de um grande mercado de consumo como é São Paulo. Isso é liberalismo, Malu. Isso é visão liberal e visão de estabilidade, respeito pelas regras, respeito pelo capital interno e pelo capital internacional, mas também fizemos aqui alguns dos maiores programas sociais do país, Bruno. Essa aprovação de hoje, lá no Congresso Nacional, aliás, correta, apesar do erro anterior de que haviam impedido o programa de compra de absorventes para as mulheres, nós lançamos aqui em São Paulo, Dignidade da Mulher, 100 milhões de reais para comprar absorventes. E sabe para quem? Para meninas vulneráveis de famílias pobres, que faltavam às aulas porque não tinham absorvente. E nos seus ciclos menstruais tinham vergonha de sair de casa. E as mães até 44 anos também, porque não saíam de casa ou para trabalhar ou para procurar emprego, porque nos ciclos menstruais não tinham dinheiro para comprar um absorvente. E nós fizemos isso. 4 milhões e meio de cestas do alimento solidário. O Vale Gás que agora o governo federal começou a implantar, nós iniciamos isso em maio do ano passado. Isso é uma política liberal, social. Mas sobre essa questão do liberalismo, então. Até pegando o exemplo dos absorventes. E é lógico que é uma tragédia você ter uma menina em idade escolar que não vai para a aula porque ela passa vergonha de não conseguir colocar um absorvente. Mas até pensando na questão da administração pública, qual foi o valor que você disse? 100 milhões? 100 milhões na 100 compra milhões. de absorventes. E continuamos a fazer, e vamos continuar. Vai comprar esse absorvente através de licitação. Sim. Modalidade melhor preço. Na modalidade melhor preço, muitas vezes vem aquele que é de pior qualidade. Eu fui militar durante 11 anos. Lá no quartel a gente comia, a margarina era pior qualidade, dava para botar para engraxar partes de veículos, né? Então, na modalidade melhor preço, pode vir um material tão ruim, né? Tão ruim que elas vão acabar não utilizando. Não. Será que, como liberal, não era melhor ter defendido, por exemplo, o corte de impostos sobre os absorventes? Porque eu vou pedir aqui para o Eduardo, pesquisa a carga tributária no absorvente. Mas eu vou chutar que é uns 20 e poucos por cento, talvez 30%. Igual, por exemplo, na comida. Vamos dar a cesta básica, mas você vai no feijão é 17%, você vai no frango é 25%, você vai na carne é 33%. 34,5% no absorvente?
Então quer dizer que o Estado está deixando 34,5% mais caro o absorvente daquela menina que não está podendo Quem utilizar. é o Estado, Bruno? Quem é o Estado? É a máquina pública. Mas quem é a máquina pública? São os políticos. Não. É o governo federal e o governo estadual. Como é que você financia os serviços públicos de segurança pública, de hospitais, de atendimento médico, de urbanização, de saneamento, se você liberar os impostos? É fácil. Então, olha, também não vão cobrar imposto nenhum sobre combustível, nem os federais, nem os estaduais. Não se cobra imposto sobre nada, sobre o arroz, sobre o feijão, não sobre a carne, sobre os ovos, sobre o frango. Mas nós não somos um país que agora está mais pobre, onde tem mais gente passando fome? E aí você coloca um imposto e dentro do combustível, o ICMS ele tem um peso muito grande. Mas somando todos os impostos, a maior parte do preço do combustível é imposto. E aí o barril de petróleo está batendo recordes em real. E aí se, por exemplo, a gasolina... Vou dar um exemplo aqui com uma alíquota de 20%. Não é essa alíquota, é bem maior. Mas se a gasolina custava R$5 e a alíquota era de 20%, então desses 5, R$1 vai para o Estado. Agora a gasolina está R$7, a alíquota é de 20%, vai R$1,40 para o Estado. Então, sem aumentar a alíquota, tivemos um aumento de arrecadação de 40% porque a nossa moeda se depreciou, porque o petróleo aumentou. Então, o meu ponto sobre isso, não seria melhor tirar os impostos? Não todos, porque eu concordo que viver em sociedade tem um custo. Eu não sou um anarcocapitalista que fala, não é para ter Estado aqui no Brasil. Não é isso que eu estou falando. Mas eu sou um liberal que eu também entendo que deve haver algum Estado. A gente até pode discutir o tamanho desse Estado ou não. Eu prefiro algo mais enxuto, até porque eu entendo que a iniciativa privada é muito mais eficiente em certos setores. Porque Claro. vai ter licitação, na licitação você tem margem para corrupção, no final das contas. O cara vai lá e compra 1 milhão de absorventes pelo preço de R$1. Aí a empresa chega para ele e fala, na verdade eu só posso te entregar 500 mil por esse preço de R$1. Aí tem que refazer a licitação ou fica sem absorvente para criança, né, para jovem. Então, tem isso. E aí, pensando em como a gente gasta os impostos hoje no Brasil, e essa é uma pergunta que eu vou fazer para o pré-candidato João Dória, né, como presidente, o que ele mudaria nisso. Porque, olhando no site Tesouro Transparente, qualquer um pode acessar, entra lá Tesouro Transparente, tem uma parte que mostra os gastos da União, despesas pagas em bilhões e está atualizada até dezembro de 2021. 42% é despesa com regime geral de previdência social, que inclusive é uma despesa que está caindo, porque esse governo prometeu muitas reformas, não fez a maioria das que prometeu, mas conseguiu fazer a reforma da Previdência, que já estava engatilhada pelo governo Temer, e no começo do mandato eles conseguiram aprovar. A gente tem 12,4% com custeio social, que subiu muito durante a época da pandemia, e agora já está reduzindo, mas vai subir de novo, qual seria o Brasil, que está para ser feito agora. Pessoal ativo, 11,9%. Regime próprio de previdência social, para quem tem regime próprio, 9%. Investimento 6,5%, administrativo 5,6%, e aí chegamos em 2 gastos, que são aqueles que o pessoal mais vê a importância do Estado, mas para onde se destina muito pouco. Saúde, dos gastos da União, só representou 9,7%, e educação 2,8%. Então, se a gente for somar aqui regime geral de previdência, pessoal ativo e regime próprio de previdência social, 62,9% dos gastos da União são com pessoal ativo e inativo. Então a gente transformou o Estado em um esquema onde as pessoas pagam para manter as outras aposentadas, porque não fizeram reserva, virou um grande esquema de pirâmide. Eu ia falar, e para pagar tipo o pessoal esquema ativo. de pirâmide. Tá muito ruim isso. Bruno, lógico que tá. É por isso que tem que mudar. Aqui em São Paulo nós fizemos a reforma da Previdência. E fizemos 2 reformas que o governo federal do Bolsonaro não fez. Ele não fez reforma fiscal nem reforma administrativa. Nós fizemos. E a reforma previdenciária de São Paulo foi mais profunda do que a reforma previdenciária que foi feita no governo Bolsonaro, que, aliás, foi covarde de não ter incluído a reforma dos estados e também das prefeituras. Fez o mais fácil, o mais rápido, quando podia ter feito uma reforma mais profunda. Tinha condição para fazer, não fez. Aqui nós fizemos. Aqui nós reduzimos 5 estatais. Eliminamos 5 estatais. Pagamos, evidentemente, os custos previdenciários, os custos de demissão, fossem as voluntárias ou aquelas determinadas, para diminuir o tamanho do Estado. E sabe o que aconteceu? Colocamos 53 bilhões de reais em caixa. 53 bilhões de reais que nós investimos em educação, em segurança pública, em proteção ambiental, no maior programa de saneamento do país, com o Rio Pinheiros, com a despoluição do Rio Pinheiros, 4 bilhões de reais. Sabe qual foi o nosso investimento em educação no ano passado? 7 bilhões. Sabe quantas escolas de tempo integral São Paulo tinha em janeiro de 2019? 364 escolas, 100 mil alunos em tempo integral. Sabe quantos temos hoje, Malu? 1.122.000 alunos.
Temos 10 vezes mais alunos em escolas de tempo integral. Crianças que têm 3 alimentações por dia, segurança alimentar, comem carne, comem fruta, comem verdura, têm 8 horas de aula dia nas escolas, aprendem inglês. O currículo federal exige 2 anos de ensino de inglês. Ninguém aprende inglês em 2 anos. Agora são 4 anos no governo do Estado. Aumenta o nosso investimento, são mais professores preparados para ensinar inglês. Mas olha que coisa linda, uma criança de uma comunidade vai sair este ano, no 4º ano, esse é o 4º ano do nosso governo, falando o básico, ou o intermediário, ou até o avançado em inglês, porque teve oportunidade para aprender. Custou caro, mas custou o que era necessário. E como é que nós conseguimos recursos? Com a reforma tributária, com a reforma fiscal, 53 bilhões de reais. Sabe quantas obras tem o governo de São Paulo hoje em execução? 8.000 obras, 200.000 empregos vinculados a essas obras. Que obras são essas? Rodovias, rodovias vicinais, rodovias estaduais, rodovias rurais, obras de metrô, obras de trens, obras de saneamento, obras de infraestrutura, obras nos municípios, 645 municípios. Não há nenhum município em São Paulo, Bruno, que não tenha investimento público, nenhum dos 645, nenhum. Aqui provavelmente nós temos prefeitos e prefeitas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Todos têm, seja do partido A, B, C ou D, seja uma pequena cidade, média ou grande, porque fizemos a reforma. Isso é um governo liberal, mas um governo responsável. E só para finalizar, perdão, para te dizer uma coisa que é importante, não para você, mas para os que estão nos assistindo aqui. Aqui não se rouba o dinheiro público, aqui se respeita o dinheiro público. Sabe qual é o orçamento do Estado de São Paulo? 286 bilhões de reais. O orçamento de São Paulo, Malu, é maior do que da Argentina, do Chile e do Peru. E aqui não se rouba dinheiro público. Aqui se administra bem o dinheiro público. Trouxe os melhores talentos que eu pude encontrar para administrar nas secretarias do governo de São Paulo, Bruno. Trouxe o Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda, aliás, foi um bom ministro da Fazenda no governo Temer. Trouxe o Rocieli Soares, que foi um grande ministro da Educação no governo Temer também, e que foi secretário de Educação do Estado do Amazonas. Eu não fui perguntar se ele tinha votado em mim, se ele era PSDB, nem se ele morava aqui. Ele não morava aqui. O Meirelles estava aqui, mas ele é de Goiás. Trouxe o ex-ministro do Turismo, porque acho que o turismo é uma fonte importantíssima de geração de emprego. Trouxe um catarinense, ele não tinha casa, não tinha domicílio aqui, nunca tinha votado em mim. Vinícius Lumers, fazendo um trabalho extraordinário nessa área de turismo. Trouxe o Sérgio Saleitão, carioca, que foi secretário de Cultura do Rio de Janeiro, foi ministro da Cultura também do governo Temer. Trouxe a Patrícia Ellen, uma menina brilhante, secretária de Desenvolvimento Econômico e Social. A Célia Parnes, que eu trouxe também do setor privado. Coloquei talentos, pessoas boas, competentes, sérias e honestas, para formar uma boa equipe. Escolhi um bom vice, o Rodrigo Garcia, um rapaz extraordinário, boa pessoa, correto, leal, vice-governador. Eu o nomeei como COO. Eu fiz a administração até aqui e vou continuar a fazer até meu último dia como governador, como se fosse uma empresa, mas uma empresa gerindo 46 milhões de pessoas em São Paulo, fazendo uma administração honesta e transformadora. Bom, por isso é que nós fomos buscar a vacina, por isso é que fizemos a educação de tempo integral. Eu não fiquei reclamando e nem acusando os meus antecessores de não terem feito isso. E é isso que eu desejo para o Brasil, um Brasil que dá certo, e é possível.